Guerras sempre são terríveis, trazem morte, destruição, fome e pobreza. Por que alguém, depois de tantos anos de existência humana, ainda teria interesse em iniciar um conflito armado? É isso que iremos tratar nesse curta. Política. Muitas vezes não serve o seu propósito, que é servir a população. Muitas vezes é o interesse monetário e econômico que influencia decisões. Algumas vezes essa corrupção é dada na guerra. Poderíamos falar disso desde guerras na antiguidade, mas iremos começar com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi fruto da destruição causada na Alemanha durante a Primeira Guerra, onde então essa população que se sentia traída e injustiçada foi induzida a aceitar regimes totalitários. Assim, surgiu como mero militar Adolf Hitler, que cresceu para se tornar um dos maiores ditadores de todos os tempos. Seu sentimento de revolta não apenas o levou a reconstruir a Alemanha. Sua sede de poder político o levou a culpar os judeus pelas perdas da Primeira Guerra e começar a conquista que resultou em milhares de mortes durante a Segunda Guerra. Após o fim da Segunda Guerra, o mundo foi dividido por duas economias supremas, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambos representando o seu método de governo, capitalista e socialista. Porém, após deveras políticas, como a doutrina Truman, os dois países começaram conflitos. Esses conflitos não eram diretos, pois o medo de uma retaliação nuclear era real. Ao invés disso, os dois países tomaram proveito de conflitos menores para expandir sua influência. Esse momento foi o mais próximo de uma terceira guerra mundial que já vivemos. Mais uma vez, países arriscaram a retaliação total em prol da influência política. Entre esses conflitos armados, os mais notáveis foram a Guerra Civil da Coreia e a Guerra do Vietnã. Em ambos os conflitos, um lado era auxiliado pela União Soviética e o outro pelos Estados Unidos da América, e ambos foram verdadeiros massacres. A Guerra da Coreia nunca teve fim, e a Guerra do Vietnã terminou com a maior derrota da América em todos os tempos. A Guerra Fria, porém, terminou sem nenhum ataque nuclear ou uma terceira guerra mundial. Em 2001, ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos foi comandado pela organização terrorista Al-Qaeda, como resposta à ocupação americana no Oriente Médio durante a Guerra do Golfo. Isso serviu como uma desculpa para os Estados Unidos invadir o Iraque, mesmo estando ciente que o governo iraquiano não foi responsável pelos ataques. O interesse real por parte do governo, principalmente do presidente Bush, era o petróleo em território iraquiano. Isso é evidente quando consideramos que a economia americana é extremamente dependente do petróleo. A guerra deixou milhares de soldados americanos mortos, e o Iraque perdeu boa parte de sua estrutura social e econômica, que já era precária. Estes assuntos são de muita importância, principalmente nos dias de hoje, na época de informação que vivemos. Por isso, recomendamos que todos se informem sobre os assuntos, e não se deixem levar por sentimentos nacionalistas e partidários. Esperamos que esse curto tenha esclarecido dúvidas e informado aqueles que o assistiram. Obrigado pela atenção.